Bem-vindos a mais um Caras Fashion. O tema de hoje é comunicação em moda e beleza. A minha convidada de hoje vai contar pra gente como funciona ter clientes de moda e beleza e se comunicar com veículos de mídias sociais e mídias tradicionais. Fiquem ligados no nosso bate-papo. Bom, estou aqui com a Tânia Otranto, que é a sócia fundadora da MKT Mix, da agência de comunicação. Aliás, gente, 28 anos de MKT Mix. É a história da moda pura e simples aqui com a gente, né, Tânia? Bem-vinda! Obrigada pelo convite, né? Delícia! Muito legal. A gente estava aqui nos bastidores falando aqui que no estúdio, né? É difícil o estúdio hoje em dia, que é o que a gente tem aqui, né? Bom, eu não preciso dizer que eu conheço a Tânia há muitos anos, conheço o trabalho da Tânia há muitos anos, e eu queria começar assim a nossa entrevista de primeira. Que desafio enorme tá há 28 anos no mercado brasileiro de moda. Quer dizer, MKT Mix nasce com a moda brasileira. Porque se a gente está fazendo 30 anos de São Paulo Fashion Week, como é que foi esse começo? E conta um pouco qual foi a coisa mais difícil no mundo embrionário de moda e vocês começando junto uma agência de moda, lifestyle, beleza, enfim, que engloba tudo isso. É o que eu te falo, é por história, né? A MKT Mix começou com esse DNA de moda, né? Então, eu trabalhei por 13 anos com o Tufi Dweck, né? Então, eu Fórum, gente, Tufi Fórum, né? Todo o grupo Fórum e etc. E eu saí de lá para montar a MKT Mix, que minha primeira sócia foi a Balia. Então, assim, a gente participou de todo esse crescimento, né? Esse crescimento da moda. E é engraçado falar que o meu primeiro cliente foi o Alexandre Hetzkovich. Gente. Ele está há 28 anos com a gente. Ele foi o meu primeiro cliente. Quando eu abri a MKT Mix, tocou o telefone, era o Paulo Borges, que falou: Tânia, eu quero conversar com você e eu quero te levar um cliente. E era o Alexandre Hetzkovich. Uma loucura, Não, né? É pura a história da moda brasileira, Então, né? Não tem aí, mais onde ser com isso, a gente foi participando de todos esses movimentos, de todas essas mudanças. A gente sabe que a moda, né, passou e passa por muitas mudanças, tempos excelentes, tempos difíceis, né? Então, a gente foi acompanhando e trazendo... a gente foi trazendo muitas ideias juntos, né? Então, a gente trabalha muito junto do Paulo Borges, muito junto desses estilistas. Os principais nomes de moda, que é o que vocês sentido. têm, né? Os E principais. a gente já trabalhou com todos eles, né? Eles hoje não são todos nossos clientes, mas já passaram por já MK. passaram pela MKT Mix, né? Não, e é muito louco, gente, porque, obviamente, os estilistas passaram, as marcas passaram, mas os profissionais passaram. Porque, na verdade, eu acho que a MKT, ela faz escola. É esse o ponto que eu acho mais louco. É muito difícil alguém que esteja trabalhando em algum lugar ou em alguma outra assessoria que não tenha passado pela MKT, né? Você sabe que isso é um motivo de orgulho pra gente, sim. né? Você estava falando isso, a gente agora vai fazer um filme, um filmezinho da contando MKT a história Mix, contando a história porque essa nova geração, ela tem memória curta. Então, para eles saberem, entenderem um pouco do valor de ter uma empresa de 28 anos. E aí, a hora que a gente começou a mexer nesses arquivos e tudo mais, eu falei, gente, é um motivo de orgulho, porque hoje, praticamente, a maioria das assessorias de moda que tem esse foco e de pessoas que estão em cadeiras de moda, sejam nas marcas, estiveram com a gente, né? Então, você vira e fala, nossa, que legal, né? Pelo menos uma contribuição. Eu não tenho motivo algum, assim, todo mundo fala, não. Pelo contrário, acho que quando a pessoa evolui... e vai para outros lugares, e tem outras oportunidades. Tem a própria empresa, tem lugar para todo mundo. Então, quando a gente olha, e aí eu fiz outro dia...
eu pus algo no meu Instagram Uhum. de... a gente fez um filminho dos mixers, que a gente fala, e aí os ex-mixers falam, uma vez mixer é mixer pra... E legal, eles estão sempre interagindo com a gente, né? Não, e assim, a gente que vive nesse universo, bem ou mal, há tantos anos, e todo mundo se conhece, né, Tânia? Não tem jeito, porque eu brinco que esse nosso programa aqui é um fura-bolha, porque a gente está falando com gente do Brasil inteiro, nesse país continental, que não vive esse mundo que a gente vive. E a MKT é uma referência como uma agência de moda, lifestyle, beleza, mas todo mundo tem alguma coisa bacana para falar sobre a agência. E eu acho que aí que está o legado, né? O legado, ele também está na hora que a empresa conseguiu atender de uma maneira ou de outra as pessoas também que estavam fazendo aquilo acontecer. Eu acho que hoje em dia a gente está falando tanto disso, né, certeza. Tânia? Mas não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Tem todo um processo aí, quer dizer, você estava me falando de todas as suas atualizações, de tudo que você pensa, enfim. Então, eu acho que a MKT, a gente tem ela está num lugar afetivo da moda brasileira, justamente por causa disso. Agora, já que a gente está falando que o Brasil é continental e tem gente assistindo que não sabe, como que funciona uma agência de PR, vamos dizer assim, né, de comunicação? Como é que é? Qual é o papel da agência, por exemplo, com um estilista ou com um cliente de moda e beleza hoje? Eu acho que é super legal essa pergunta, porque mudou muito, né? Uhum. Então, assim, lá atrás, o PR tinha uma única função. Ele era a conexão, né, do estilista, Ou da marca com o jornalismo. Então, se fosse com a mídia, né? Uma mídia, uma revista, um jornal, era isso. Então, a gente só era esse intermediário. E com essa mudança hoje, que todo mundo é um veículo, né? Que todo mundo que tem um celular na mão dissemina a informação, as coisas mudaram radicalmente. Então, o nosso papel, a primeira coisa de uma agência de PR hoje é planejar. É um planejamento estratégico de como você vai trabalhar esse estilista ou essa marca, né? E quais são as necessidades deles. Depois que você planeja, eu acho que a essência, e muita gente acha que PR não tem estratégia, muito pelo contrário, ela é feita de estratégia. Entendi. Então, a primeira coisa é você ter um plano estratégico e aquilo ser trabalhado. Né? E depois dali, você vai desdobrando. Né? Então, são entrevistas que você marca, seja em TV, seja em jornal. Tem toda a parte digital. Hoje, né? Hoje que é de 15 anos para cá. Então, e quando você fala isso, você tem o Instagram da marca, você tem o TikTok da marca, você tem o Facebook, você tem o LinkedIn. Tudo isso faz parte. Não dá para você pensar separadamente. Porque hoje, qualquer coisa que você fale errado... muda tudo, né? Muda tudo. Então, você tem que ter todo esse overview, né? Então, você tem que fazer com que tudo converse e fale, né? Então, se o estilista vai dar uma entrevista, você tem que fazer todo um media training, você tem que falar, olha, isso pode, isso não pode. Não é simplesmente vai lá e fala. Entendeu? Então, tem todo um preparo antes, porque a gente trabalha com pessoas e marcas que estão se expondo e elas precisam ter, de alguma forma, saber, né, onde elas estão pisando e o que é legal e o que não é legal, né? Acho que isso é importante. E eu vejo que vocês têm vocês são uma agência grande, mas vocês cuidam do cliente de uma maneira personalizada. Com certeza. Porque o que a gente viu aparecendo, sei lá, de 15 anos para cá, de 10 anos para cá? Muitas agências, né, Tânia, que acobertaram muita gente, mas, na verdade, não estavam olhando para esse cliente.
Porque você, de uma maneira customizada. Pegar esse cliente como você está fazendo, fazer a estratégia, entender como é, fazer um media training, entender como é que ele tem que falar, de que jeito que ele tem que fazer. Não é só um número. É essa percepção que eu tenho da MKT Mix, né? Eu acho que isso é um aprendizado, né? Eu acho que a MKT Mix já foi maior. Então, dessa dor a gente já passou. Mas a gente teve a inteligência de olhar e falar, não é isso que queremos, né? Então, a gente deu um passo atrás. Porque na hora que você cresce, a dor do crescimento, ou você... É isso. Ou você perde o controle, né? Porque você é humano, você não consegue ver tudo. Então, a primeira coisa, você precisa ter pessoas que você confia e que tenham os mesmos princípios e valores que você do seu lado, para que você possa ter ali e fazer com que eles sejam parte desse trabalho. Respeitem o manifesto da empresa, né? Exatamente. Respeitem lá aquela coisinha. Eles são um desdobramento de você, né? Então, hoje, é super importante isso. Então, a gente deu um passo para trás, né? Quando a gente cresceu muito e paramos e falamos, ó, o que a gente quer? É isso que a gente quer? Porque se é isso, vai ter que se mudar, é o que você falou. Aí é outra coisa. É outra não é isso. Então, dá um passo para trás. A gente deu uma enxugada, porque na realidade você não consegue crescer. Porque se você quer ter um tratamento personalizado, você precisa ter tempo. Então, não dá para você ter 500 clientes. Então, hoje a MKT Mix, ela não é pequena, mas ela tem clientes que a gente quer que estejam com a gente. Então, que a gente acredite nesses clientes e que a gente possa cuidar deles dessa forma super personalizada. E eu acho que o maior aprendizado é como você constrói esse time. Essas pessoas que estão falando pela empresa. Exatamente. Então, que aquilo precisa estar enraigado, né? A pessoa precisa entender exatamente como funciona. Esse é o nosso maior desafio sempre. Então, como a gente estava... Capital humano, né? Então a gente estava conversando, hoje, eu não estou mais no dia a dia, eu tenho uma nova gestora, então eu tenho uma CEO, que é a Flávia Denser. Ela veio do mundo da publicidade, então ela trouxe um outro olhar para a gente. E aí, ela faz toda essa gestão, porque eu acho que a gente precisa trazer pessoas novas, pessoas que... né? Porque quando você envelhece, por mais que você se atualize, você não é daquela geração, você tem que... Então, eu acho que uma das dificuldades são que as pessoas abram a mão, né, daquilo que... saber a hora criou, né? É um sentimento muito louco. É difícil, mas você tem que aprender, né? Então, na hora que você delega, porque hoje a gente se reporta a ela, né? Porque nós viramos diretores que fazemos algumas atendimentos. Coisas, né? Então, isso não é assim. Entendi. A estrutura muda tudo. Porque, a Tânia, eu estava até comentando aqui nos bastidores que a Tânia, ela é muito presente. Nos lugares que eu vejo a Tânia trabalhando, né, nos eventos, enfim, um desfile ou outro que você está ali, ela toma conta de tudo. A Tânia é como se ela tivesse 300 olhos, assim, e vendo tudo que está acontecendo. Então, ela é muito cirúrgica ali na maneira de trabalhar. Ela não é assim, tá bom, não, é isso, então vamos lá, vamos fazer. E você estava me falando que você ainda faz isso com alguns clientes. Então, na verdade, você, de uma maneira ou de outra, você está ali, aquilo faz parte ainda do seu dia a dia, porque eu acharia muito ruim perder isso, porque é outra energia, né? Não, é que hoje, principalmente quando a gente tem os desfiles, eventos grandes nesse sentido, gente, não dá, né? A gente tá ali, a gente tem muita coisa, né? É muitos detalhes que você precisa estar vendo para aquilo dar certo, né? Ali é um momento super importante pro único cliente, às vezes, né? Então, quando a gente fala de desfile,
nosso maior perrengue é a fila A. Nossa, Você sabe muito sei, bem disso, né? Opa, Então, tem que estar sempre olhando alguém, né, ali. Então, é sempre dar overbook, sempre convida mais do que pode. A gente sempre tem que se multiplicar em cadeiras. Então, você tem que ter... Primeiro, você tem que ter jeito, porque não dá. Segundo, que tem que estar ali resolvendo, né? Não dá para falar, se vira. Não dá. Bom, vamos fazer um intervalinho comercial. Já a gente volta com Tânia Otranto. Bom, voltando aqui com a minha convidada, falando de comunicação em moda, beleza, lifestyle. Tânia, a gente teve uma mudança dentro desses 28 anos aí de MKT Mix, uma mudança assim radical quando a gente começou a usar mídias sociais. Era uma coisa que não existia. Como você falou, antes a gente fazia o cliente com os jornalistas que estavam ou num programa de televisão ou num jornal, quer dizer, não existia outra coisa. E aí vem um mundo que se abre, né? Enorme. E de comunicação, que é justamente o que vocês fazem. Qual foi o maior desafio para poder fazer com que a MKT entendesse, primeiro, a importância, porque eu acho que nos primeiros anos ninguém sabia direito ainda, né? Como é que isso ia ser, se era uma coisa passageira, se ia mudar a configuração. Como você acha que a MKT esteve presente nisso e conseguiu se alinhar com toda essa mudança, que foi, acho que, a grande mudança nos últimos 20 anos que a gente pode falar? E como é que é hoje? Você estava me falando que você tem lá um departamento de influência. Como você faz essa ligação entre o cliente, essa influenciadora digital, enfim? Conta um pouquinho como funciona. Eu acho que a grande mudança foi, primeiro, entender essa linguagem. Então, quando a gente é jornalista puro, né, que a gente chama. Então, a forma, essa linguagem é muito diferente. A forma de você escrever é muito diferente. E você sabe disso. Sim, super. Então, a primeira coisa foi trazer profissionais que a gente chama que sejam múltiplos. Tá. Né? Que estão um pouquinho ali com o pezinho lá e com o pezinho aqui. Porque entendi. Não dá mais para ser aquele, infelizmente, aquele jornalista radical. Você precisa entender um pouco de tudo. Então, o primeiro desafio foi achar esses profissionais. Segundo desafio, na hora que o mundo da influência entra com tudo, né? E os influencers se tornam, esses criadores de conteúdo se tornam hoje, eles têm a mesma importância que um jornalista, a gente sabe disso, de como que você vai trabalhar com ele e como você vai conduzir tudo isso. Então, e ao mesmo tempo, como é que você mostra o resultado para o seu cliente. Então, a gente teve que aprender a metrificar, a saber, é o que eu falo, você tem que ter os entendimentos de BI. Então, hoje eu entrego relatórios com métricas e eu não posso simplesmente entregar para o meu cliente, eu tenho que entender. Sim, fazer, né? Eu tenho que saber o que é impressão, engajamento, eu tenho que saber. Então, os meus profissionais, as mesmas coisas. Então, na hora que você planeja, você tem que levar tudo isso em conta. Né? Então, essa é uma mudança radical. Tem que interpretar tudo isso de uma maneira que seja bom para o cliente também, exatamente. Né? E você tem que trazer resultados. Não adianta eu contratar alguém e eu não mostrar para o meu cliente que isso teve resultado. Então, hoje em dia, você tem que entender de CRM, de SEO, você tem que entender. São mudanças no nosso mundo que foram muito significativas. Então, a mudança de profissional também foi significativa. E eu acho que, eu falo, a turma da nossa época, alguns tiveram muita resistência. Dificuldade de abraçar sentido. isso.
E aí eu tive que montar um departamento de influência, onde eu tenho um head de influência. Isso quem trouxe foi a Flávia, minha CEO, legal. que trouxe esse olhar e essa importância, né? Então hoje eu tenho um departamento que ele está ali criando, ele cria, ele planeja estratégias, as estratégias, ele cria, ele escolhe esses influencers, ele contrata, ele faz contrato, doido, né? Eles fazem narrativas, eles fazem tudo. Então hoje é uma coisa, eu tenho clientes como Nívea, que é 50-50, até mais, 60-40 o trabalho, entendeu? Das mídias tradicionais e das mídias sociais, vamos dizer assim. Exatamente. E de essa contratação de influencer. Hoje, a maioria dos meus clientes, eu digo que a gente está ali 60-40, vai. 60 na estratégia de influência e 40 na estratégia de jornalismo. Eles andam ali, mas hoje a importância é muito grande. Então, o desafio foi toda essa mudança desses profissionais. Entendi. E continua sendo. Imagino, né? Porque mesmo essa nova geração, eles ainda não têm todo esse conhecimento. É muito louco, porque eles sabem fazer, mas eles não têm o know-how. Vamos dizer essa palavra, acho que é meio até cringe essa palavra know-how. Quer dizer, é o expertise daquilo, né? Porque, na verdade, a vivência foi diferente. A vivência é diferente, né? E é a união disso, de você trazer a experiência e junto com esse novo olhar. Então, às vezes, você tem que ter esse jornalista super experiente junto com esse jornalista que está começando, né? Mas é expert na linguagem digital, conhece todo mundo, sabe tudo o que está acontecendo. Porque também mudaram os veículos hoje. Você tem veículos digitais super importantes. Super. Referências, né? Referências. Que são 2, 3 pessoas que estão ali, né? E que viram... Até nas nossas pesquisas a gente tem, né, essas pessoas, esses lugares de referência que você sabe que as coisas vão acontecer. E vocês têm clientes internacionais. A MKT sempre teve clientes internacionais. Você vê, obviamente que tem sempre uma pessoa de marketing dessas marcas internacionais aqui no Brasil. Então, a lida são com essas pessoas. E você vê muita diferença, por exemplo, vamos falar do mercado americano. Você vê muita diferença a maneira como essas marcas que você tem, a comunicação acontece de uma maneira muito diferente nos Estados Unidos e no Brasil ou não? Aqui a gente tem que customizar essa comunicação de uma maneira diferente? Eu vejo muita diferença. Eu acho que, primeiro, assim, eu vou falar de mercado europeu e americano. Assim, o americano, ele é super, assim, né? Straight, by the book. Se você sai ali, o cara, né? Eles piram. E o europeu, ele larga a caneta às 6 horas da tarde, não quer saber se deu certo. Se alguém foi no evento, não é problema dele. Não, é uma diferença de cultura muito diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, nós brasileiros, nós somos muito diferentes, né? Nós temos uma coisa que é o improviso, que quando a coisa acontece, a gente resolve, que não existe em lugar nenhum do mundo. Gente, anotem. No mundo. Então, assim, então o americano, não adianta você planejar, porque na hora H, a gente lida com pessoas, entendeu? Aquilo que você planejou pode ser totalmente diferente. Então, aquilo, você faz um schedule, assim, né? Milimétrico, 11h15, 11h20, 11h15. A pessoa chega meia hora depois, porque não está acostumada. Então, você tem que ter jogo de cintura. Então, eu acho que nós, brasileiros, a gente acaba encantando, porque na hora H, a gente faz as coisas funcionarem. A gente se mata.
ninguém nem tá sabendo. O backstage da coisa, você né? Você se descabela, mas tudo aquilo que podia dar tudo errado, dá certo porque a gente está improvisando e nós temos essa habilidade, que é o jeitinho brasileiro. Isso não é pejorativo, porque nós realmente temos isso no nosso DNA. A gente sabe o que é isso. Entendi. Vamos fazer acontecer. E você está falando isso, é uma coisa muito louca, porque por exemplo, os eventos, mesmo Semana de Moda de Nova York, os desfiles, falando dos Estados Unidos, é tudo meio hermético, assim, é tudo meio frio. Não tem, assim, um borogodó, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem, assim, uma maneira de esquentar a coisa, dar um jeito de tornar aquilo mais acolhedor, vamos dizer assim, porque justamente, eu não sabia por quê, mas é o que você está me falando agora, é um jeito brasileiro de ser mesmo, de comunicar. Que eu acho que é a coisa mais importante. Assim, eu tenho marcas internacionais que os eventos que a gente faz se tornam referência, vamos dizer, global, porque a gente tem isso, a gente traz a essência, a gente traz e a gente se vira, né? Então, eu tenho clientes como Tiffany, como Chandon, que são do grupo LVMH, que o Brasil é referência para eles, entendeu? Eles têm projetos que são referências ali, né? Então, a gente faz agora Tiffany, fizemos o Blue Box Café. Os caras não acreditaram que a gente colocamos, junto com a equipe da Tiffany, colocou aquilo em um mês, o café estava em pé. Nossa. Entendeu? Como se aquilo tivesse levado anos para poder ser feito, né? E quando olha, fala, como assim, né? E a gente tem essa habilidade, aí junta, aí o marketing da Tiffany traz um Humberto Campana, que é brasileiro, dá um mix, aí entendeu? Já dá aquele mais borogodó ainda. E aí isso aí tudo, lindo, isso né? tudo é um pouco a visão. É uma visão do brasileiro. A gente gosta desse mix, né? Dessa coisa. Muito legal. Para a gente finalizar, Tânia, que eu acho que você pode dar... Eu não gosto de falar dicas, mas sendo dicas, gente. Você que está lá na lida, né? Há tanto tempo e está trabalhando com esses profissionais todos. Como você acha que um menino, uma menina que estão em qualquer lugar do Brasil, que querem trabalhar com comunicação, seja na própria cidade, ou seja nas grandes metrópoles, vamos dizer assim, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, esses lugares que polarizam mais isso, essas agências, qual que você acha que é a melhor qualidade dessa pessoa? Partindo do princípio que ela sabe escrever, obviamente, que ela tem uma noção de tudo isso que você falou, do que são mídias sociais hoje, do que são mídias tradicionais, quer dizer, qual que você acha que é uma qualidade importante? Na hora que você vai contratar, você não faz mais esse processo, mas você sabe disso. O que você acha que é indispensável para estar dentro da MKT Mix? Eu vou falar que a coisa mais importante é conhecimento. É informação. Eu acho que a gente não faz nada se a gente não se aprofunda. Então, a coisa superficial... Não funciona. Não funciona. Então, se você tem que planejar, se você tem que escrever sobre aquele assunto, você precisa, sim, pesquisar. Você precisa, sim, se informar. Você precisa ir a fundo para que aquilo saia de uma maneira, de fato, verdadeira. Porque hoje a gente vê muita coisa superficial. Eu acho que essa nova geração, é muito o imediatismo, e eles esquecem um pouco disso, né? Então, você saber o porquê, a história. Você vai entrevistar uma pessoa, você precisa saber quem é, como foi, a história dessa pessoa, dessa marca, sabe? Se você trabalha numa agência, para planejar, você precisa entender que público que está do seu cliente, né? A fundo o produto, o que funciona, o que não funciona. Não dá, se você não vai a fundo, a coisa não sai. Mas sai. E olha, você está falando isso, e a gente, com essa história das mídias sociais, né? Os conteúdos são muito rasos, né? Então,
E a gente fica batendo na tecla ali, falando, não, gente, vamos voltar, vamos pegar, vamos fazer, vamos pesquisar, vamos pensar. E é como se fosse murro em ponta de faca, até às vezes, né, Tânia? Então, olha, é legal você estar falando a importância disso para se formar como um profissional nessa área. Eu acho que a gente precisa ouvir as histórias das pessoas que estão contratando, das pessoas que estão na arena, que estão fazendo a coisa acontecer. Então, gente, a dica que não é dica, mas já anotem, entendeu? Vamos sair e sair também só desse universo, né, Tânia? Vamos pensar num todo, né? Vamos olhar a música, vamos olhar a tá tudo gastronomia. Conectado, né? Hoje em dia, a gente fala experiências, cada vez mais a gente vê, principalmente no luxo, o que importa é a experiência, está tudo conectado. Quando você faz algo, você não pensa só naquele produto, né? Você pensa na gastronomia, né? Porque você tem tudo ali, você pensa vamos dizer, você faz um evento, como você vai servir, o que você vai beber, tá tudo conectado. Que música que você vai estar, que esse público interaja, que ele tenha fit. Então, nada tá solto. Né? Tudo tem a ver, tudo né? E é muita vivência. Tem que ter vivência das coisas, né? Eu acho que tem que ter vontade também, né? Não é vivência, gente, vontade. Assim, você tem que ter vontade e você tem que gostar de fato de fazer aquilo, porque não é fácil. Não, é você se manter e que eu fazer falo, qualquer coisa. Muitos vão na MKT Mix e eu falo, você acha que aqui é só beber champanhe e em desfile? Isso aí, olha, eu vou te falar, viu? Tá difícil beber. Vai beber uma champanhe de vez em quando, se você conseguir, entendeu? Porque não é isso, tá longe de ser isso. O glamour é outra coisa. Bom, Tânia, super obrigada. Obrigada a Quero que você venha sempre, contando sempre legal. as coisas todas e do mercado e dando essas dicas e falando para essas pessoas que querem ouvir sobre a história da moda brasileira. Eu acho que você e a MK fazem você, a Balia, o Etel, enfim, fazem parte dessa moda e a gente precisa contar essa história. Só tenho que te agradecer. E parabéns, né? Você por estar trazendo essas histórias, que eu acho que isso é super importante. A gente precisa, o resgate, que é a informação, né? Justamente saber, né? Obrigada. Isso aí. Bom, esse foi mais um Caras Fashion. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, @carasbrasil, @carasfashion. E fiquem ligados nos nossos próximos convidados.